Irmãos, boa tarde, que o Senhor nos abençoe, muita paz para todos. Vamos estudar? Então vamos lá. Hoje as questões que nós vamos ver é no capítulo 6, livro 2, Vida Espírita, que já foi iniciado algumas semanas atrás, e hoje nós vamos ver da questão 237 a questão 243. Quando nós falamos de vida espírita, todos nós sabemos, porque já foi dito aqui, que nós estamos nos referindo à nossa vida quando nós deixarmos a matéria. Então, o nosso espírito, enquanto nós estamos aqui no corpo físico, nós chamamos de alma. Quando nós desencarnamos, é o nosso espírito, na vida espírita. Leon Denis, no livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 11, que fala vida no além, esse capítulo 11, no primeiro parágrafo desse capítulo 11, A Vida no Além, Leon Denis diz o seguinte: o ser humano, como dissemos, pertence desde esta vida a dois mundos. Pelo seu corpo físico está ligado ao mundo visível, pelo seu corpo fluídico ao invisível. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, é o nosso corpo fluídico, e aqui é o nosso corpo físico, isso nós já sabemos. E ele continua dizendo assim: o sono é a separação temporária dos dois invólucros. O sono. A morte é a separação definitiva. A alma, nos dois casos, separa-se do corpo físico e, com ela, a vida concentra-se no corpo fluídico. A vida do além-túmulo é simplesmente a permanência e a libertação da parte visível do ser. Então, Leon Denis deixando claro aqui para a gente que a vida no além é a continuação da vida sem esse invólucro. Mas ele encerra esse parágrafo dizendo que a vida no além-túmulo, que a vida espírita, é simplesmente a permanência e a libertação da parte visível do ser. Hoje, nós vamos... A parte que nos coube, a questão 237, o título, que começa na questão 237, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, para a gente começar a estudar essas questões, a gente gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Existe diferença entre percepção e sensação? Qual é a diferença de percepção e de sensação? Vamos ao dicionário. No dicionário diz o seguinte: percepção é o ato, efeito ou capacidade de perceber alguma coisa. Até aí está bem simples, né? Capacidade de perceber alguma coisa, percepção. Mas aí continua a seguinte explicação atribuída à psicologia, neurociência e ciências cognitivas. É através da percepção que o indivíduo organiza, interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao meio. Olha a importância da percepção. Eu vou repetir. Então, a percepção faz com que nós, indivíduos, organizemos e interpretemos e façamos uma seleção e organizamos as informações recebidas pelos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Pelo menos os sentidos conhecidos. Visão, paladar, tato. Então, a percepção é como nós organizamos os estímulos recebidos pelos órgãos do sentido. Existem vários tipos de percepção, segundo a psicologia. A percepção visual, que está ligada à visão, né? A percepção social, a percepção musical, a percepção auditiva, a percepção olfativa, a percepção gustativa. E tem a percepção da realidade. Então, a gente entender a diferença de percepção e sensação, se é que existe, nós vamos ver aqui se existe ou não, porque nos leva à percepção da realidade. O que é a percepção da realidade para a psicologia? Então, nós vimos que o estudo da percepção é de extrema importância para o comportamento das pessoas, porque é baseado na interpretação que nós fazemos da realidade.
A partir dessa nossa percepção, nós vamos interpretar a realidade. Por isso que a realidade vai ser sempre uma interpretação. Cada pessoa vai interpretar uma situação da sua forma pessoal, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua história de vida, com o seu passado, com as suas experiências. Agora, essa percepção da realidade é muito interessante, eu trouxe para vocês, eu já tinha ouvido falar algum tempo atrás, eu acho que até aqui na nossa casa querida eu já ouvi. Então fala o seguinte: a percepção do mundo é diferente para cada um de nós. Cada pessoa percebe um objeto ou uma situação de acordo com os aspectos que têm especial importância para si. Então, aquilo que é importante para mim, eu vou perceber de um jeito. Outra pessoa, aquilo que não é importante, ela vai perceber de outra forma totalmente diferente. À medida que adquirimos mais informações, nossa percepção se altera. À medida que adquirimos novas informações, a nossa percepção se altera, a nossa percepção se amplia. Então, a importância de nós estudarmos, de nós participarmos de grupo de estudo, a importância da leitura, porque quanto mais informações nós temos, maior a nossa percepção e melhor será a nossa interpretação da realidade. Olha só, diversos experimentos com percepção visual demonstram que é possível notar a mudança na percepção a partir de novas informações. Então, a partir de novas informações, nós vamos ampliando a nossa percepção da vida, a nossa percepção dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, aquilo que parecia uma coisa muito grande, à medida que a gente vai se informando e que a gente vai compreendendo, que a gente vai ampliando essa informação, aquele problema que era tão grande, hoje a gente fala, não era tão grande assim. O que mudou? O problema está do mesmo jeito. O que alterou foi a informação, foi o conhecimento que nós adquirimos a partir dos processos da nossa própria vida. E isso percebemos muito grandemente quando nós começamos a estudar o Evangelho. Eu já falei aqui para vocês que eu vim para a doutrina espírita pela dor. A falta de informação da vida futura provocava em mim uma imensa dor pela partida da minha mãe. Então, a minha percepção de morte era desse tamanho. A partir do momento que eu entrei na doutrina e que eu comecei entendendo que a vida, ela continua estuante e bela, mas em outra dimensão, que aquilo que a minha mãe era, ela continua sendo, que o amor que ela sentia, ela continua sentindo. Então, essa informação ampliou a minha percepção e a minha interpretação da realidade, daquilo que eu estava vivendo, e melhorou o que? A minha condição de vida. Melhorou de uma forma que não dá para dimensionar. Então, a gente entendendo como que essa informação amplia a nossa percepção aqui na Terra. A gente está falando enquanto encarnados. E olha só que interessante. Diversos experimentos com percepção visual demonstram que é possível notar a mudança da percepção ao adquirir novas informações. Assim como o objeto, a imagem, a forma como a gente vê. Mas olha só o que eu achei interessante, que eu trouxe para vocês, além do que a gente está falando, os primeiros relatos dos colonizadores da América relataram que os índios da América Central não viram a frota naval dos colonizadores que se aproximavam em sua primeira chegada. Vocês já tinham ouvido isso? Como os navios não faziam parte da realidade desses povos, eles simplesmente não eram capazes de percebê-los no horizonte e eles se misturavam com a paisagem sem que isso fosse interpretado como uma informação a se considerar. Olha que coisa interessante, como os índios nunca tinham visto um navio, não tinham essa informação, os navios estavam lá no alto mar, mas eles não interpretaram, não conseguiram identificar que aquilo era um navio porque não fazia parte do sistema de informação. Eles misturaram aquilo com a própria paisagem. Eles só conseguiram ver quando os navios estavam muito próximos, porque aí passou a ser uma realidade. Nós, se estivermos numa praia, se a gente vê um barquinho lá longe, a gente sabe que é um barco, não é isso? Porque isso já faz parte do nosso conteúdo, aquilo já faz parte da nossa informação. Então, a importância da informação
informação para ampliar a nossa percepção. E o significado de sensação, gente? O que é sensação? Vamos ver o que o dicionário diz? Significa sensibilidade, sentimento ou ativação de uma determinada função sensorial. A sensação indica uma experiência simples que é vivida e que é produzida graças a um estímulo. É preciso que haja um estímulo, que pode ser interno ou externo, mas associado aos sentidos. Bom, isso aqui na Terra, quando a gente está aqui no corpo, na matéria, ó, o tato, né? Então, sentir o cheiro, eu sinto com o nariz, ver com os olhos, o paladar, é muito fácil da gente entender. Mas aí, quando a gente não tem mais o corpo, será que a gente tudo isso? Sente tudo isso? Porque para ter percepção, a gente precisa da sensação. Eu preciso do estímulo da sensação para que eu possa interpretar e organizar aquilo. E para isso, segundo a psicologia, preciso do sistema nervoso central. E aí eu desencarnei. Como é que fica? Eu vou ter sensação, percepção? O que vocês acham? No livro Nosso Lar, André Luiz, ele fala, né, no capítulo 4, por exemplo, onde a gente abrir, a gente vai encontrar isso. Ele fala assim, isso ele já tinha saído do umbral, ele fala assim, no dia imediato após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem no coração. É sensação? É percepção? Claridade reconfortante, diz André Luiz, atravessa ampla janela. Ele já está no nosso lar. Sentia-me outro. Isso é o quê? Sensação física. Porque a sensação também, a gente não chega, às vezes, no médico e fala, estou com uma sensação de mal-estar, uma sensação, a gente pode entender sensação assim também. Então, sentia-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo, isso ele está falando em espírito, lá na colônia espiritual Nosso Lar. Ele está falando de quê? De percepção e de sensação. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida. Olha que coisa, depois de passar por aquele sofrimento, queimando o fluido nas regiões umbralinas, tinha a impressão de sorver a alegria da vida. Há longos haustos, na alma apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Saudade do lar. Sensação, sentimento, a percepção do sol, o reconforto. Tanto que quem lê o livro e viu o filme, vê que ele no começo ele precisava se alimentar, precisava sorver daquele caldo que reconfortava. Como é que isso acontece no plano espiritual? Eu vou avançar um pouquinho, que isso vai ser muito bem estudado mais lá na frente, mas só para a gente entender, na questão 257, vou ler só um trechinho, ensaios teóricos sobre a sensação dos espíritos, que isso aqui vai ser mais à frente, muito bem estudado. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até certo ponto matéria inerte. Mais adiante, durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele um espírito nem perispírito. Aí continua. Da mesma forma, se o espírito não tivesse o perispírito, seria inacessível a toda sensação penosa. Então, como é que existe essa sensação no plano espiritual? Pela lembrança, pelo que está impregnado no perispírito, como sensação de saudade, como sensação de dor, de sorver a suave luminosidade do sol. Então, são as lembranças, né? Então, ele vai tendo essas sensações. Vamos agora para a nossa questão, isso foi só uma introdução. Questão 237.
Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções que tinha quando da vida física? Sem ler, todo mundo já pode responder. Então, uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções? Ele consegue organizar, interpretar os estímulos que ele recebe? Olha o que quando estava na vida física, olha o que os espíritos respondem para Kardec. Sim, sim. E outras que ele não possuía, porque seu corpo era como um véu que o obscurecia. Então ele começa tendo outras percepções que não eram possíveis porque ele estava, que a matéria impedia. Então a percepção é maior quando nós estamos no plano, no mundo dos espíritos. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculo do corpo. Então a percepção vai ser muito maior. Questão 238, deixa eu ver se eu deixei aqui. Então, a gente entender que tudo que a gente... Márcia Celeste hoje se desencarnar, vai ser a mesma Márcia Celeste no plano espiritual. Não tem saltos. Né? Eu quero ficar mais um tempão aqui, toda vez que a mala, como igual o Chico, né? Toda vez que eu sinto que a mala está arrumando, eu vou lá e bagunço a mala de novo. Né? Chico perguntaram para ele se ele tinha medo da morte. Eu falei, não, mas toda vez que eu vejo que a mala está arrumando, eu vou lá e desarrumo a mala. Eu também faço isso. A gente sentiu uma dorzinha, a gente corre para o médico. É um jeito de desarrumar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, do jeito que eu sou hoje, eu vou continuar, não tem salto, porque, né, minha mãe que falava assim, quer ser bom, morra ou more longe. Mas não é bem assim, né? Eu vou continuar sendo do mesmo jeito, morrendo ou morando longe, do mesmo jeito, com as mesmas sensações. Você vê que André Luiz fala que o que doía nele era o quê? A saudade de casa e o apego às coisas terrenas. Será que com a gente vai ser diferente? Vai ser diferente, né? Então nós temos apegos ainda, nós vamos sentir saudade, como nós sentimos daqueles que nos antecederam. Então nós vamos continuar do mesmo jeito, sentindo raiva. Já pensou, chega lá no plano espiritual, aquela pessoa que foi nossa colega de trabalho, que era malandrona, muito melhor, né? Andando de aeróbus. Aí a gente vai falar assim, olha que benção, a gente vai falar folgada até aqui, né? Será que a gente vai fazer isso, né? A gente andando a pé, ralando, acabou de chegar e ela lá, de ônibusinho, olhando por cima. E a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente vê aqui, a gente vai ver lá. Então, aqui, nós sabemos que aqui, a Terra, está aqui na Terra, essa experiência física é o laboratório da nossa alma. Laboratório da nossa alma. Onde nós viemos, está lá na questão, acho que 132 do Livro dos Espíritos, quando fala da finalidade da encarnação, da reencarnação. A gente veio aqui para aprender, a gente veio aqui para estudar, para se melhorar, para fazer reforma, para ter mais informação e, a partir dessa informação, fazer transformação, ampliar a percepção. Eu ouvi uma palestra que a palestrante falou assim, quando nós encarnamos, nós não viemos com passaporte, nós viemos com carteira de trabalho. E eu achei interessante, né? Não que a gente não possa ter um passaporte de vez em quando, porque faz parte, mas nós viemos aqui primeiro para trabalhar as nossas próprias questões, né? Nós viemos aqui com um propósito claro, que é a evolução. Deus ordena que a gente retorne, precisa desse laboratório físico, precisamos estar aqui. Por isso que é tão importante a gente valorizar esse momento que nós estamos encarnados, valorizarmos a oportunidade que nós temos de estar numa casa espírita, de termos as informações que nós temos, ampliando a nossa percepção, não só para essa vida, para esse momento, mas para a vida futura. Então nós somos os mesmos e sentimos da mesma forma. E toda aquisição é patrimônio para o espírito. Tudo aquilo que eu fiz hoje de bom, aquisição, vou levar. Tudo aquilo que eu fiz que foi um equívoco, vou levar para pensar, para voltar e para refazer. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos.
a percepção e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem ele todas as coisas? Os espíritos sabem todas as coisas. Nós chegamos no plano espiritual, a gente está sabendo de tudo. É assim? É desse jeito? Deixa eu pegar aqui a folhinha que caiu. Vamos ver o que os espíritos respondem. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Vocês estão lembrados dos índios? A informação, não tinham a informação, nunca tinham visto um barco lá distante, não conseguiam identificar, aquilo se misturou com a natureza. Então, o que os espíritos dizem? Quanto mais se aproximam da perfeição, o que é se aproximar da perfeição? Do pensamento de Deus, da lei de Deus. Quanto mais informação e quanto mais transformação nós fizermos a partir da informação que nós temos, mais nós nos aproximamos da perfeição. Mais sabem. Quanto mais nos aproximamos da perfeição, mais sabemos. Se são superiores, sabem muito. Os inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Não é que quando a gente vai para a escola, aquele que estuda mais vai passando. Aquele que não estuda, que brinca mais, o que vai acontecer? Vai ter que repetir. Porque aqui é uma escola. Então nós vamos ter que repetir, voltar e voltar para fazer a lição de novo nesse laboratório da alma, que é o planeta e outros planetas. Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Então, os espíritos conhecem como que o mundo foi, a Terra foi criada, como que o homem, como que os espíritos foram criados, o princípio das coisas. E o que Kardec pergunta isso, e o que os espíritos respondem? Conhecem segundo a sua elevação e pureza. De novo aí, gente, a questão da elevação espiritual, a questão do entendimento da lei de Deus e da vivência da lei de Deus. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais do que os homens. Então, a condição de saber é a condição do estudo, é a condição da informação, a condição de quanto mais eu me preparo, quanto mais eu busco conhecer. Né? Então, eu não posso ter conhecimento de medicina se eu não fiz medicina, se eu não estudei nada do corpo humano. Então, nós vamos ter conhecimento na medida da nossa dedicação, do nosso preparo. O conhecimento é fruto de quê? É fruto de trabalho. O conhecimento é fruto de trabalho, é fruto de esforço, resultado de uma vontade. Então, não tem conhecimento, não tem transformação sem esforço. Questão 240. Agora Kardec vai falar da dimensão do tempo no mundo espírita. Como é que é a percepção do tempo? Os espíritos compreendem o tempo como nós? Como é que eles compreendem o tempo? Deixa eu virar aqui para eu ir acompanhando. A duração, a percepção do tempo é a mesma no mundo espírita, no mundo espiritual? E os espíritos respondem, não. E é por isso que não compreendeis sempre quando se trata de fixar datas e épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como nós compreendemos o tempo. O tempo para eles se anula e, por assim dizer, os séculos tão longos para nós não são aos seus olhos senão instantes que se evanecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Então, tem o solo, né? Kardec faz esse trechinho é uma fala de Kardec, o solo irregular. Na medida que a gente vai subindo, né? Quem andou de avião já viu isso, vai subindo, vai ficando... Não tem mais irregularidade, fica plano. Então, o tempo, essa dimensão do tempo, funciona assim. No comecinho do livro Nosso Lar, André Luiz fala o seguinte, é bem no início aqui. Mensagem de André Luiz. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição,
uma morte, um sopro renovador. Então, ele falando do século como um dia, nessa dimensão do tempo. E é muito interessante, eu acho que eu já falei para vocês aqui, uma experiência que eu tive, que eu não sei se acontece assim, eu não tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que já tiveram essa experiência. Nós estávamos num trabalho de passe, e era uma reunião de cura, e eu consegui entrar num estado de meditação que eu desdobrei. O que é isso? Isso significa que eu vejo como espírito. Eu fico em pé, eu estou aqui, mas eu entro num estado de alta percepção sensorial. Vamos colocar desse jeito para ficar. Então, eu percebo como espírito. E estava sendo tratado ali naquele momento um menino, ele não é nem aqui de Campos, já faz muito tempo. Ele usava vários medicamentos, ia neurologista, e ele rolava no chão, ele rasgava a roupa. E naquele momento que eu estava ali com uma compaixão, um desejo muito grande de que o grupo, que não só eu, mas era o grupo, né, que nós pudéssemos ajudá-los. E nisso que eu desdobrei, eu vi um espírito vindo na minha direção, olhando para mim e falou assim: você está com medo de mim. E na hora eu falei: estou. Mas não sei de onde veio isso, que eu falei: mas eu te amo. Provavelmente, esse amor que eu falei era o amor de algum ente amado, provavelmente a mãe, né? Porque eu vi que quando o corpo perispiritual encolheu e ele veio para o meu colo. E naquela hora eu despertei, como se fosse um despertar. Para mim, tinha passado muito tempo. Eu achei que o grupo já tinha ido todo mundo embora. Eu falei: fiquei sozinha aqui quando eu voltei. Mas estava tudo normal. Foi assim, segundos. Vocês têm noção do que é isso? Esse diálogo todo: você tem medo de mim? Eu falar: eu tenho medo. E ele diminuir. Hoje eu entendo, eu conversando com uma pessoa depois, eu entendo que provavelmente a mãe dele estava ali, um amor tão grande capaz de fazer com que ele se sentisse criança e se transformasse. Mas essa dimensão de tempo e espaço na hora me confundiu, porque para mim tinha passado muito tempo, mas foi tudo muito, muito rápido. Por quê? Porque eu estava vendo na dimensão do espírito, vocês entenderam? Eu não estava vendo na dimensão física. Por estar desdobrado, eu estava vendo na dimensão do espírito. Então, é uma dimensão, é um tempo que não é esse tempo nosso. Por isso que André Luiz fala: um século, um dia. Uma encarnação, uma veste. Um serviço, uma aquisição. É tudo muito numa dimensão, porque é outra dimensão da vida, que a gente não consegue ainda entender essa questão do tempo, né? Questão 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Essa questão é muito interessante, gente, porque estão vendo, Kardec está falando do tempo. A percepção do tempo no mundo espírita é igual? Não, não é. Então, para a gente, um século é muita coisa. Quando nós estamos no plano espiritual, um século é um dia, como diz o próprio André Luiz no início, na mensagem do autor do livro Nosso Lar. E agora ele vai falar do presente. Então, ele falou do tempo, agora vai falar do presente. Depois, nas outras questões, ele vai falar do futuro e do passado. Como é que é o presente? Os espíritos, quando nós estamos no mundo espírita, nós percebemos do mesmo jeito? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que vedes. Eles julgam, pois de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da elevação. Então, o que ele quer dizer? Dependendo da elevação, a gente vai valorizar ou não o momento presente. Esse tempo que nós temos aqui e agora. Hoje, nós ainda vivemos muito na angústia. O que é isso? Tentando mexer, modificar um tempo que só existe no nosso psiquismo. O que nós temos nesse momento agora é o aqui e agora. O que eu estou fazendo com essa informação que eu estou lendo aqui agora? O que eu estou fazendo com isso? Qual a proposta para a minha vida a partir dessas informações hoje, agora? Agora é o momento da ação. Então, o que eles dizem é que quanto mais evoluído, mais valorizado é o momento presente. É o aqui e agora, que é o momento que nós podemos fazer toda a diferença, que é a grande oportunidade. Eu não vou ficar projetado no futuro, vou ficar lá num tempo que só existe no nosso psiquismo, nem vou antecipar o futuro que também só existe no nosso psiquismo.
Então eu vou viver o hoje. Hoje eu estou aqui. O que eu estou elaborando? O que eu estou pensando? Se o que Márcia Celeste está falando eu não estou conseguindo, eu vou pegar a folhinha que eu recebi e vou ler. Quem sabe eu lendo sozinho, entendo melhor o que eu estou fazendo do presente. Por isso que se chama presente. Esse momento é um momento precioso, é o momento que nós temos. Então, quando nós estamos no plano espiritual, dependendo da nossa evolução, eles olham e falam, olha só o que ela está fazendo agora, esse tempo perdido. Não faz isso não, menina, né? E quantas vezes nós recebemos mesmo, agora, é agora o tempo da ação. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós valorizamos mais o momento presente. Questão 242, como é que o espírito tem conhecimento do passado? Esse conhecimento é limitado? Quando nós chegamos no plano espiritual, a gente sabe tudo o que aconteceu com a gente? De imediata concepção? Como é que é? Vamos ver o que ele diz. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o seu exílio. Entretanto, como nós não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos das coisas que se apagam para a tua memória, mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela própria criação. Então, nós não vamos, quando nós chegarmos no plano espiritual, conhecer tudo. E o passado, a gente vai lembrar aquilo que é importante para a nossa evolução. Nós vamos nos lembrar daquilo que é importante para o nosso crescimento. Porque tem coisa que, se nós lembrarmos, nós não vamos aguentar. Da mesma forma que os psicanalistas, né, sabem disso, que quando alguma coisa que a pessoa não lembra, só vai lembrar quando o psiquismo está pronto. Quando o psiquismo não está pronto, a pessoa não lembra de um trauma, de um evento, mesmo nesta vida. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos tendo recordações, nós vamos passar a nossa vida em revista, assim, como se fosse um flash, né, aquele flashback. Nós vamos passar a nossa vida em revista, mas nós só vamos lembrar de eventos do passado que nós damos conta de elaborar, aquele evento que vai nos ajudar. Por isso que, graças a Deus, nós esquecemos quando nós reencarnamos. O esquecimento é uma bênção. Porque se nós fôssemos nos lembrar de tudo, de coisas que nós fizemos, talvez nós não suportássemos. Há poucos dias atrás, conversando com uma amiga, ela falou assim, tive um sonho tão interessante que queria compartilhar com você. E ela disse que no sonho ela se via no Coliseu Romano. E ela muito bem vestida, né, com adornos muito chiques, muito elegantes, e ela estava como se ela estivesse assistindo um espetáculo, uma carnificina, tipo gladiadores. Ela estava vendo um espetáculo e só de olhar, no sonho, de se ver indiferente e entediada com aquilo, porque ela tinha um animal de estimação que ela só fazia carinho naquele animal de estimação, mas totalmente entediada com aquele espetáculo. Então ela disse que quando acordou, ela se sentiu tão mal por ela estar naquela indiferença, naquele tédio, diante daquela lembrança de um lugar tão horrível. Eu falei, só de lembrar agora, mas o que isso significa, né? O que isso pode significar hoje? Que aquela situação já não traz mais bem-estar. Ver a dor, o sofrimento, isso não traz mais prazer. Então, mostra o que é avanço. E pode também, né, se a gente fizer uma análise mais psicológica, que a vida dela pode estar num tédio, numa indiferença. Mas o que é importante para a gente aqui hoje é a gente entender que se a gente lembrasse de algumas coisas que a gente fez, talvez a gente não desse conta. Então, a lembrança, ela vem na medida que a gente dá conta para o nosso crescimento, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, né? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. E vem de acordo com as nossas necessidades. Questão 243, a última para a gente encerrar. Os espíritos conhecem o futuro? Os espíritos conhecem o futuro? E aí, gente? Tem gente que procura, né? Cartomante. Não tem? Tem até a música que fala assim, a cigana lê o meu destino. Não tem um negócio desse? E aí?
Vamos ver o que os Espíritos dizem para a gente? Porque é isso aqui que está valendo. Os Espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda da sua perfeição. Frequentemente, eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de revelar. Nem sempre tem a permissão de revelar. Porque se a gente imaginar que os Espíritos conhecem o futuro, quando nós estamos, é imaginar que a nossa vida já é uma história contada, escrita, já certinha, com ponto e vírgula, cheio de conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, tem tudo no lugarzinho, é uma história já contada. E é desse jeito? Existe um projeto, claro que existe um projeto. Existem aqueles espíritos que nos auxiliam, que são nossos amigos, que veem as nossas necessidades, mas isso como um projeto. Isso não tem nada pré-determinado. Existe sim uma programação individual, uma programação coletiva, mas esta programação, elas são instrumentos de aprendizado, ou seja, são as circunstâncias, as dificuldades que a vida vai se apresentar, ou as facilidades que nós teremos, de acordo com a nossa necessidade. A caminho da luz, nós sabemos, nós já falamos aqui, né, que Emmanuel nos diz que existem espíritos como Jesus, que são construtores de planetas, junto com os arquitetos siderais. Então, a partir de uma massa incandescente retirada da nebulosa solar, Jesus e os arquitetos siderais formatam o nosso planeta. Os seres que iriam reencarnar nesse planeta. Ismael, como está no livro Brasil, Coração do Mundo, recebeu do próprio Jesus, porque trabalha na equipe de Jesus, a tarefa de estar aqui coordenando, ajudando e até contribuindo em muitos processos da nossa história. E ainda hoje aqui conosco, né, que nós cantamos, e é tão lindo, ó Ismael, das luminosas pegadas do Cordeiro, és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, doce esperança, berço da fraternidade, e que possamos erguer junto com Ismael bem alto essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Então, preocupados, mas apresentando, cuidando das circunstâncias que o Brasil, que nós teremos que passar. Então, são construtores, são projetos individuais, projetos coletivos, mas como circunstância e não como um determinismo, senão as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio não teria sido considerado. Miramês, no livro o livro dos Espíritos Comentados, com relação à questão 243, ele disse o seguinte: existem muitas profecias, os profetas são inúmeros em todas as religiões e filosofias espiritualistas. No entanto, todos já conhecem a existência dos falsos profetas. Eles são em quantidade inumerável. Os verdadeiros profetas são poucos. E mesmo assim, são parcimoniosos nas predições, falando por parábolas. No mundo espiritual existem também os falsos profetas, e não pode dizer que todas as mensagens mediúnicas são de espíritos puros. Os que se comunicam muito, mas poucos são os escolhidos, para dizer a verdade. Os espíritos puros podem falar do futuro com segurança e somente dizem coisas que não prejudicam os seres humanos. Cuidado com a fofoca, né? Isso não nos atende mais. A partir das informações que o Espiritismo nos dá, nós ampliamos a nossa percepção com relação a essa curiosidade. Ainda a questão 243, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm um conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra. Quem tem o conhecimento completo de todas as coisas? Deus, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então, que o Senhor nos abençoe. Espero que tenhamos entendido um pouco de percepção e sensação. Espero que tenhamos todos entendido a necessidade de ampliarmos a nossa informação para aumentarmos a nossa percepção. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare. Fiquem com Jesus.